Fala galera, beleza? E aí, tudo certo? Vamos falar um pouco do nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque eu quero fazer uma análise aqui, um pouco do que aconteceu ontem no jogo do Grêmio contra o Operário. Eu já fiz aqui uma live, deixei aqui para vocês quem participou, quem assistiu, mas eu não falei exatamente alguns detalhes que eu prometi na live que traria para hoje, exatamente sobre o que o Roger fez. E eu denominei como nesse título desse vídeo que o Grêmio do Roger venceu. A vitória ela foi bem melhor do que a atuação. E duas convicções no time do Grêmio se confirmaram. E o Roger vai ter que trabalhar isso muito bem. Então, vamos lá, se está me acompanhando aqui, né? Dá aquela moral para mim aí, dá o like, se inscreve aí, ative, aperta o sininho, né? Depois que se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos, para a gente poder crescer aqui cada vez mais. Porque é o seguinte, o time do Grêmio, ontem o Roger praticamente determinou o ritmo do jogo. Ele conseguiu analisar praticamente o adversário no primeiro tempo. Foi um jogo praticamente horrível. Eu estou aqui falando praticamente porque ele, na prática, foi horrível. O time do Grêmio jogou muito mal. Mas o time do Operário também jogou mal. A gente não consegue imaginar que foi um jogo perfeito, um jogo bom de se ver, apesar do gramado ser muito bom. Mas o Roger conseguiu perceber que no primeiro tempo a movimentação que o time do Claudinei fez, jogando num 4-4-2 em losango, que ele deu espaços para o time do Grêmio. O Grêmio jogou no 4-1-4-1, só que com os seus dois, naquele tripé de volantes, mas os seus dois médios, né, como o Roger gosta de falar, um pouco mais avançado. Com isso, jogava nas costas da linha intermediária de marcação do time do Operário. E aí conseguia criar naquele momento. Mas a parte defensiva dele estava muito forte e o Grêmio pecou muito, errava muitos passes naquele setor. Ficou um jogo muito truncado, porque depois dos 15 minutos o Claudinei conseguiu acertar, acho que nem 15 minutos, acho que com 10 minutos o Claudinei conseguiu acertar a linha de marcação e fazer um espelho, né? Espelhar o movimento que o Grêmio fazia no primeiro tempo. Então ficou um esquema muito... ficou mais tático o jogo. E aí um roubava a bola do outro e ficava dessa forma. Teve lances criados, teve chances perdidas, mas as coisas não fluíram tanto assim. E aí no segundo tempo, aonde as coisas começam a melhorar, porque com essa análise do primeiro tempo, o Roger fez o quê? Ele tirou o Campas, que estava muito bem marcado, né? Porque o time do Operário atacava pelo lado esquerdo. Então o Campas cumpriu uma função tática de marcação e o Rodrigo ficava mais postado. Então, às vezes o Campas não retornava em tempo e o Rodrigo ficava sobrecarregado. Tanto que ele errou dois passes que ele foi recuar para o goleiro, para o Jeromel no caso, e acabou indo para o goleiro, para o Breno, porque ele errou o passe. O Jeromel tinha que recompor aquele erro. Quando ele troca o Campas e coloca o Elias, inverte de posição o Campas, botando o Elias para a esquerda e o Biel para a direita, o Claudinei demorou para entender o que aconteceu, porque o Grêmio atacava pelos dois lados, em velocidade. E aí o Bitelo ganhou um pouco mais de fôlego, porque trabalhava rapidamente a bola. Até o Lucas Silva desceu um pouco a sua linha, ficou um pouco mais cravado próximo do grande círculo, junto com o Vila Sante. E aí o Grêmio criou meio que uma pressão cercando o adversário. Então, para onde eles queriam correr, o Grêmio tinha uma solução tática. E ali o Grêmio criou a oportunidade com o Diego Souza, que resolveu cavar um pênalti. Para mim foi muito mal. Ele não precisava ter feito aquilo, ele podia, eu falei isso na live, ele podia ter esperado o momento da saída do Vanderlei, ele dar o canto e depois ele bater. Não, ele resolveu tentar driblar o Vanderlei, ele não perdeu o controle da bola. Ele quis driblar o Vanderlei para fazer um gol de placa sem necessidade, não precisava. Ele colocar a bola para dentro era o fundamental. Nós estamos numa Série B e ele foi um cara que sempre cobrou isso. A bola tem que colocar para dentro, não importa de que forma for. Então ele deixou de marcar, deixou de matar o jogo ali. E aí o Elias fazendo o seu facão, o Biel numa troca de posição com o Elias, ele acabou saindo num contra-ataque pela esquerda, muito bem trabalhado, que foi trabalhado nos treinos. E o Elias, lógico, né? Até o VAR demorou para dar o gol, enfim. Naquele momento ali o VAR
por conta do posicionamento das câmeras, tiveram que fazer um trabalho um pouco mais específico para poder ajustar as linhas, né? Porque o Biel tava, sei lá, quase 1 metro de diferença e o árbitro lá, o bandeirinha, estava mal posicionado, foi ele que deu o impedimento. Enfim, acabou saindo o gol, validando o gol. O Elias acabou fazendo o gol do Grêmio, marcando e tirando aquele peso do cara que não faz gol, que é perdedor de gol. Era o segundo lance dele e ele marcou, né? Essa é a parte principal. E aí entra na questão que eu falei das duas convicções do time do Roger. Primeiro, o Elias. O Elias é a maior convicção. Ele entra e ele muda o jogo. Ele é um cara que faz o facão, é um cara que carrega a bola, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele briga, ele disputa. Teve um lance na linha de fundo que ele não precisava dividir com o zagueiro. Ele podia só proteger, ele dividiu com o zagueiro até cavar a falta. E aí teve uma falta dentro da área que foi bem cobrada até, mas não saiu o gol do Grêmio, não teve o lance, saiu para fora, mas poderia ter causado ter feito um gol, mas faltou um pouquinho de capricho. Mas eu quero dizer que ele, na linha de fundo, não precisava ter feito aquilo. Ele podia cercar, podia esperar, jogar a bola para fora, brigar, né? Chutar em cima do zagueiro, não. Então ele usou o corpo, protegeu e ele muda o time do Grêmio. Os jogadores sabem que podem contar com ele na questão tática de marcação, na questão física, em que ele vai chegar na cara do gol, em um momento ele vai chegar na cara do gol. Ele já tem uma confiança em cima dele. O que falta é agora ele ter a confiança de marcar. E ele sempre teve, ele sempre foi artilheiro. Então, o que está sendo dito que ele é o perdedor de gols, cara, o Diego Souza perdeu. Ah, mas ele tem crédito. Cara, tu está numa Série B. Tu precisa garantir a vitória em todos os jogos, tu precisa subir. Então todo jogo é decisivo. E o outro cara que marca a segunda convicção, que deixou muito claro ontem, num jogo que estava praticamente decidido e que tu podia simplesmente trabalhar no teu posicionamento e utilizar os teus extremas para sair em velocidade, que é o Elias e que era o Biel, foi o Benítez entrando na linha do meio de campo. Como é difícil o jogo com ele, como ele dificulta as jogadas. É tão simples ele receber a bola, pisar nela e fazer um lançamento, que quando ele fez isso, a única vez que ele conseguiu fazer isso, ele caiu. Ele errou o passe e se jogou no chão como se tivesse caído. É impressionante. E aí ele teve 2 lances com o Jeromel, que o Jeromel xingava, gritava, esperneava, chamando ele para marcar, porque o posicionamento dele estava errado na segunda linha defensiva. E aí deixou todo mundo apavorado. E aí, o que aconteceu na coletiva? Se perguntou sobre o Campas, porque foi trocado no primeiro tempo. Mas foi uma opção tática. Daí o Roger teve que dizer: ele não fez um bom jogo como a gente esperava, mas a gente precisava fazer a mudança de característica no jogo. Entrou o Elias e o time do Grêmio mudou. Foi isso que foi feito. Então tu pensa bem o que a galera está fazendo, o que todo mundo está pensando. Estão buscando detalhes em cima do Campas, em vez de pensar no contexto geral do jogo. Estão minando jogador por jogador para poder defender as suas teses em cima do que realmente não é o que acontece. Porque se tu pegar a linha de números, tu buscar os números, o Campas tem números muito bons. Ele tem chute a gol, ele tem passes para gol, ele tem assistências, ele tem marcação, ele tem roubada de bola. Tudo que é pedido pelo Roger ele está fazendo. Algumas vezes, lógico, o Roger precisa cobrar ele para recompor mais rápido, mas ele faz. Ele consegue contribuir para o jogo. Tem outros jogadores que não contribuem. Né? Eu tenho uma tabelinha, eu tenho um número que eu até gostaria de fazer um vídeo e passar isso detalhadamente, pensando só nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, para vocês terem uma noção, para comparar o que é um jogador com um outro de mesma posição. Aí vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo passar. Bom, as convicções estão ali. O Roger já sabe. E ele provou para a diretoria que o Benítez não vai rolar. Não vai rolar do jeito que ele quer. E é o Benítez jogando ou atrás ou na frente, ele falta o comprometimento dele com o time. Talvez ele jogando do lado do Diego Souza possa render um pouco mais. Eu já falei sobre isso antes, como ele jogava no Independente, que ele jogava solto, sem marcar, sem nada. E aí o time jogava para ele. Por isso que ele era tão perigoso assim. Então,
muita calma, e a diretoria também, em cobrar o Benítez no time do Grêmio, porque ele realmente ontem provou que não tá pronto para jogar. Nesse time, de jeito nenhum. Beleza? Chegou, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, que é Grêmio.